Boa noite, estamos ao vivo para todo o Brasil e no Roda Viva de hoje temos como entrevistadores convidados Maria Fernanda Rodrigues, que é repórter de literatura do Estado de São Paulo, Mona Dorf, que é apresentadora do programa Letras e Leituras da Rádio Eldorado, Norma Cury, correspondente da revista portuguesa Visão, Manuel da Costa Pinto, crítico literário do programa Metrópolis da TV Cultura e colunista da Folha de São Paulo, Paulo Werneck, editor do Caderno Ilustríssima, também da Folha de São Paulo, e o jornalista Paulo Caruso, além de tuiteiros e convidados especiais da USP. E a partir desse momento, perguntas e comentários podem ser feitos pela rede social. Boa noite, Mia Couto, obrigado por ter vindo, vai ficar um mês aqui no Brasil. Eu queria saber de início quais as vantagens e desvantagens de ser um escritor moçambicano. No sentido que a literatura moçambicana é recentíssima, não tem uma tradição, a gente não pode falar no romantismo moçambicano, no realismo. Então, você é um dos grandes escritores da atualidade de Moçambique, mas é uma literatura muito pequena, fechada. Você certamente tem mais leitores na França e no Brasil do que em Moçambique. Isso te dá mais liberdade, isso te limita, não está numa tradição forte. Como é que é essa situação para você? Eu acho que eu vejo isso dessa maneira. Eu tenho que ter uma raiz, não é? Tenho que ser de um lugar e de um tempo, não é? Mas se eu não tiver, digamos assim, há uma vantagem nisso que é eu ter essa ligação com alguma coisa que é mais do que eu, que seria esse edifício literário que não, como você diz bem, é muito recente em Moçambique, mas por outro lado há aqui o escritor tem que ter raiz, tem que ter asa, não? Tem que voar e portanto eu sinto mais solto para poder fazer aquilo que eu quero sem ter esse transporte, esse peso que poderia cair sobre mim. Portanto, acho que há vantagem e desvantagem. Como é que você é encarado em Moçambique? Você é lido lá? Existe um público para os seus livros lá? Sim, existe, quer dizer, na nossa própria dimensão. É um país pequeno, tem 20 milhões de pessoas e há uma carga muito grande de analfabetismo ainda. O livro circula pouco, circula nas cidades, não é? Uma tiragem em Moçambique de 5.000 exemplares para um livro é uma coisa extraordinária. Mas eu acho que eu provavelmente sou o escritor mais publicado, mais lido, e, infelizmente, às vezes para mim, mais estudado nas escolas, porque isso cria uma relação que nem sempre será uma relação de amor com o texto e com o autor. Mas acho que isso digamos assim, eu sinto-me bem nessa função quase iniciática com outros meus colegas, porque não estou sozinho, não é? De começar Agora, alguma coisa. Você é um escritor de língua portuguesa e o português em Moçambique é a língua oficial, mas é uma língua minoritária. Você trafega nas outras línguas, nas línguas orais ou não? Bom, o português é uma língua minoritária, sim, mas é uma das línguas mais faladas no país. Quer dizer, é a única língua que atravessa o país inteiro e o número de falantes é um número que digamos assim, que cresce de uma maneira quase geométrica, não é? Até preocupante porque ele cresce em cima das outras línguas, que são línguas de raiz africana. Não conheço nenhum outro escritor em Moçambique que não escreva em português. Todos escrevemos em português e eu acho que quase todos são de língua materna portuguesa, não é? Mesmo sendo de outra origem social, racial, etc., o português é a moradia dessa gente que escreve. E existe literatura em Moçambique dessas outras línguas que não o português? Não, infelizmente não. Eu só conheço 2 casos de gente que tentou escrever noutras línguas, não correu bem, os livros não se venderam. Mas são autores que tentaram, que eram de língua portuguesa e tentaram escrever nessas outras línguas, ou eles eram as línguas maternas? Eram as suas línguas maternas, eles se sentiam mais à vontade para fazer assim, mas para que isso corra bem é preciso todo o resto de uma outra coisa que ainda não acontece. É preciso que essas línguas sejam fixadas, normadas, a sua grafia, que é uma coisa que ainda está a ser conseguida. E é preciso que haja um outro movimento de gente que saiba ler e que tem gosto de ler nessas outras línguas. Mas, Mia, parece que só 10% falam português? Não, eu acho que é mais, acho Quanto? Que é bastante mais. Eu acho que neste momento deve ser entre 50% a 60% da população que pode falar. Não quer dizer que falem sempre,
que no seu círculo mais íntimo falam outras línguas, mas que são capazes de falar em português, 60%. E na capital, os falantes de língua portuguesa como língua materna já são talvez 40%. É uma coisa que está mudando muito rapidamente. Quando Moçambique ficou independente, o analfabetismo era 95%, era 90%, né? Sim. E quantas livrarias existem no país hoje? São poucas? Eu não sei, eu acho que cabem 10. Nos dedos da minha mão. 10. Sim. Mia, você costuma falar muito nas entrevistas que dá sobre a importância da tradição oral, da oralidade, e a gente inclusive sabe que pelas suas andanças como biólogo pelo interior do país, você recolhe histórias e você recria essas histórias na sua literatura. Você diria hoje que a história de Moçambique ela ainda é contada mais oralmente do que nos livros, e por essas línguas você conversa com as pessoas em que língua? Bom, há mais de 25 línguas em Moçambique. Eu sou capaz de entender 2 delas e mal, digamos assim, de maneira que eu tenho que falar com as pessoas em português e percebo razoavelmente quando se falam nessas outras línguas. E aqui há um problema logo, quer dizer, assim, é um país que obriga à tradução. Né? As pessoas têm que ver vertido aquilo que é uma parte da sua intimidade, da sua alma, numa outra língua. Né? E isso tem, como foi dito, como se começou aqui, tem vantagem e tem desvantagem, porque o português fica numa situação de grande mobilidade, de grande criatividade. As pessoas não se intimidam com isso, porque transportam para o português aquilo que é a sua carga cultural de origem, e o português é muito vivo, é muito dinâmico, aceita muito por causa disso. E, de facto, é um país de histórias, é um país que vive na oralidade, e isso também é bom para um escritor, porque nesse jogo de fronteira entre a escrita e a oralidade, ele tem que estar atento, ele tem que deixar que essa palavra oral entre para dentro do texto, né? e invada a página. Né? Mas as novas gerações continuam contando suas histórias, os meninos continuam escrevendo. Você diz uma coisa muito bonita para o Biratã Brasil, uma vez no Estadão, que toda vez que um velho morre, é uma biblioteca que arde, como se essa tradição oral fosse realmente só mantida pelos mais velhos. Essa frase é uma frase antiga, não é minha, mas... É um ditado. É um ditado, sim, que já virou uma coisa africana em toda a África. Mas eu acho que não é uma coisa que assim, a oralidade não é a tradição oral, são 2 coisas diferentes. A oralidade é a maneira como... Bom, ela está viva no Brasil, a oralidade não é uma coisa da África, é uma coisa de cada um de nós, é a maneira como nós transportamos aquilo que foi a nossa própria expressão de infância, não é? Nós já habitamos todos lá na oralidade, essa foi a nossa primeira pátria. Então, acho que o segredo da escrita, aquela que eu quero fazer, é a maneira como se permite que a oralidade depois realmente nos conduza. E aquilo que eu faço é uma escrita ditada por vozes, são as vozes que me contaram histórias, as minhas histórias de infância é lá que eu regresso sempre. Não é? No entanto, a sua escrita não é marcada pelos africanismos e por, enfim, o que se esperaria de um português de um país tão marcado pela oralidade. O novo acordo também foi uma situação em que os escritores se viram obrigados a ter uma opinião sobre em que português vão escrever. Você, de início, se manifestou contra. Recentemente, quando Moçambique ratificou o acordo, você achou uma decisão acertada. Afinal, em que português você escreve? A sua editora em Portugal e no Brasil, como elas acomodam essas discordâncias que, embora pequenas, foram grandes entre os escritores, que os portugueses não seguiram, não estão adotando. No Brasil ele foi a guerra do acordo não é uma guerra que os moçambicanos tenham tomado grande posição, até porque acho que isso nasceu de uma certa reação de um certo setor em Portugal, que viu nisso uma certa perda daquilo que era o seu investimento como um império perdido. Não há ali um resgate de uma posição central que Portugal achava que tomava, mas eu não escrevo, quer dizer, isso não afeta de maneira nenhuma aquilo que é a língua do escritor, que é a sua expressão. Isso afeta coisas que são de superfície, que não me parece que me perturba de maneira nenhuma. Não. Por outro lado, você é um escritor branco. Ai, desculpa. É um escritor branco, quer dizer, só tem 50 mil brancos no país entre 16 milhões de negros, né? E português, quer dizer, filho de portugueses, imagino que cristão,
Não, sim, não. Mais ou menos. Sim, mas... Mais ou menos tudo isso. Assim, mais ou menos tudo isso. E, no entanto, você assimilou... uma vez eu perguntei para uma médica moçambicana, você é casado com uma médica, se ela acreditava mais na medicina do que na feitiçaria. E ela falou, bom, quando eu tenho alguma coisa, eu vou nos dois. E você assimilou isso, essa coisa das árvores que falam, que mudam de lugar, das árvores que viram homens, toda essa magia assimilou pessoalmente e na literatura. Como é que foi isso? Como é que você captou essa? Eu acho que isso não é a palavra acreditar como se fossem crenças não me parece seja o verbo certo. Quer dizer, eu estou disponível, estou aberto e portanto acho que eu visito esses mundos, mas não moro em nenhum deles. Portanto, essa outra explicação do mundo que chega por via disso, que são as oralidades diferentes de Moçambique, as religiosidades diferentes, que são mais do que crenças, são religiosidades, alimentam muito. Eu combino isso, eu faço uma espécie de mestiçagem disso tudo, como para ter um olhar que digamos que não é... Eu sou uma espécie de ateu praticante, digamos assim, ou não praticante, um ateu não praticante. Isto é, estou aberto, estou disponível para outras lógicas, e isso é uma coisa que vem da minha infância. Eu bebi isso desde que eu nasci, então é muito difícil dizer como é que eu sendo um biólogo e, portanto, tendo que ter um olhar mais científico, né, com um certo método sobre o mundo, encontro mais explicação das coisas, por vezes, na poesia do que na ciência. Não é? Você fala muito da infância, que é um lugar de onde você nunca conseguiu sair. Sim. Como foi crescer em Moçambique, em tempo de guerra, e as crianças não tinham tempo para brincar? Como foi isso? Bom, eu vivi uma grande parte da minha vida, ou mais de metade da minha vida foi vivida em guerra, situação de guerra. Mas eu fui muito privilegiado, tive uma infância que me deu um lugar que era uma pequena pátria, que era a minha casa, o meu bairro. É aí que eu regresso sempre, como um tempo que não terminou, que não fechou, não é? Então acho que tive esse privilégio de nascer numa cidade pequena que tinha, num tempo em que havia ruas, havia bairros, havia esse espaço infinito em que nós perdíamos a fronteira entre a casa e a rua, e isso é uma coisa que eu vejo com tristeza, que os meus filhos já não usufruíram, os meus netos já usufruem menos, não é? Porque a cidade se fragmenta e se transforma num território sem grande identidade. Portanto, ao mesmo tempo eu vivi numa situação de guerra, mas essa guerra não desarrumou aquilo que era o mundo onde se forjou a minha intimidade, não é? A experiência da guerra está muito presente no seu livro mais conhecido, acho que no mundo todo, que é o Terra Sonâmbula. Sim, é o mais traduzido. Mas nos últimos livros que você escreveu, lançou, talvez eu esteja enganado e esteja falando só dos livros lançados no Brasil, me corrija, por favor, se eu estiver enganado. Mas me parece que uma espécie de fabulação mágica se sobrepôs a uma reflexão sobre a história no seu sentido mais áspero, mais corrosivo, destruidor. Como é que você lida literariamente com essa experiência sobre a qual você acaba de falar para a Fernanda? Assim, a literatura em Moçambique está muito presa àquilo que é a história do país. Quer dizer, nós somos muito aquele país ainda, né? E eu acho que isso ainda vai demorar uma geração até que se crie uma certa distância entre essa história mais imediata e as histórias que nós vamos criando, né? Então, acho que houve esse percurso, sim, que eu tento fugir a essa datação, a esse contexto que me prende ao lugar, mas eu creio que vou fazendo as coisas de maneira que essa reflexão se mantém, mas é feita através de uma forma poética. Quer dizer, assim, eu estou pensando o meu país, mas como se fosse contando uma história. Portanto, não sei se estou a responder à sua questão, mas eu procuro Sim, que... É um momento de
ondas, né? Sim, vai e vem. Oscila um pouco entre a Sim. maior presença da realidade e uma maior presença da fabulação. Exatamente, mas a fabulação é uma maneira de pensar, de pensar com tanta seriedade como a outra reflexão que é feita através de um ensaio ou de qualquer outra É disciplina. que talvez, eu não sei se acontece com os escritores de Moçambique, que aquilo que muitas vezes se cobrou dos escritores brasileiros, de produzir uma literatura que expressasse, no nosso caso, os traumas de 20 anos de regime militar, de tortura. Sim. Eu não sei se existe essa cobrança também. Aqui na América Latina faz-se muito a comparação entre a literatura brasileira e a literatura argentina. Sim. A literatura argentina tem uma tradição muito forte de ter discutido o período militar. A Sim. literatura brasileira, embora tenha alguns livros que, enfim, abordem esse tema, jamais se voltou predominantemente para isso. E eu queria saber, então, se existe essa cobrança até na vida social, na sua presença pública em Moçambique, uma cobrança em relação a essa atitude como escritor, traduzida em ficção, não uma atitude pública meramente, porque essa você já toma. Eu acho que existe, sobretudo, uma outra cobrança, que é a cobrança de ser africano e, digamos, e dar provas da autenticidade, que é uma coisa que ainda é pior do que aquilo que referiu. Mas isso é uma cobrança que vem, sobretudo, de fora, que depois nós assimilamos. Quer dizer, o escritor africano tem que provar que é africano, em primeiro lugar. Assim, isto é, o que é ser africano? Ser africano é estar, digamos, ligado àqueles temas que são tidos como os mais genuínos, quer dizer, a fogueira e o velho, e a feitiçaria, etc. Esse Mas tipo de isso coisa. são os estereótipos de como os europeus veem o moçambicano e Moçambique, Mas o não é? problema é que os africanos interiorizaram esses estereótipos e durante um certo tempo, essa era a pergunta que eu estava a responder ao Manuel, os escritores achavam-se nessa obrigação, era como se fosse um passaporte que eles exigissem a si próprios. Eu acho que está a surgir agora uma nova geração. Eles encarnavam esse estereótipo. Sim, como se eles tivessem também prestar provas perante si próprios. Não é? Agora há uma geração nova que se libertou, quer ser escritor, não quer ser um escritor africano, quer ser escritor, ponto, e ter só essa obrigação de criar e poder fazer isso sem fronteiras. Não é? Agora, você se sente como um escritor africano? Porque algumas vezes você escreve, fala que a tradição oral, levar isso para a literatura, tudo aquilo que você ouve, ou que aprendeu, ou que viveu no teu país. Ao mesmo tempo, você não quer ser um escritor africano para francês ver, né? Sim. Como é que você trabalha isso? Como é que você lida com esse neocolonialismo cultural, vamos dizer assim? No meu caso, eu lido não lhe dando importância, quer dizer, como se fosse uma espécie de não autorizar que ele me diga qualquer coisa. Eu quero ser, simplesmente, quero ser uma pessoa feliz. Eu nem sequer quero ser escritor. Acontece que eu sou escritor e acho que, se calhar o verbo ser não é o melhor. Acontece que eu estou escritor e ninguém é escritor, como se fosse uma condição de essência, uma coisa biológica que nos marca, não é? A escrita, para mim, é uma maneira de eu olhar o mundo e, portanto, posso perdê-la e não me perder nisso. Não tenho... Quer dizer assim, a escrita, para mim, não é um programa, uma missão, uma intenção sequer pensada. Acontece-me que eu sou... Essa comparação que fazem sempre com você, entre você e Guimarães Rosa, que é uma das suas referências, e também com Gabriel Garcia Marques, como é que você vê essa comparação? Sim, eu acho que, por um lado, sinto muito honrado. Assim, eu acho que não mereço que haja qualquer equiparação, mas eu acho que o que o escritor quer realmente não ser comparado com ninguém, que seja ele é um criador de um universo e esse universo só existe com ele próprio, não é? Então acho que essa é a grande ambição de um escritor, é que ele não surja por comparação com ninguém, não porque ele é grande ou porque é pequeno, mas porque nunca é certo comparar em termos de literatura, não é? Mas por isso que os prémios, desculpe só dizer, por isso que os prémios são tão absurdos ao mesmo tempo, não é? Quando se pensa em escolher ou classificar e hierarquizar uma obra, porque é que uma obra é mais ou melhor que uma outra, é sempre qualquer coisa que tem outros critérios que não são certamente artísticos, não é? Mas em termos de gosto, o que você gosta na literatura? O que eu gosto... Francesa, a literatura brasileira é importante para você? O que você gosta? A literatura brasileira foi fundamental, não só para mim, mas para os escritores da minha geração em toda a África de língua portuguesa. Foram fundamentais. E digamos, os grandes mestres que eu tenho
ou estão fundamentalmente são brasileiros, são também portugueses, são moçambicanos, mas é gente de língua portuguesa. Jorge Amado foi um... Eu acho que o Brasil não sabe exatamente como é que ele foi importante para nós, para a geração antes da minha, para a minha própria geração. Foi uma redescoberta. Porque eu acho que depois do modernismo no Brasil, quer dizer, quando o Brasil começa a procurar-se mais assim, na sua própria literatura, não é? E não está tão preso aos modelos europeus, a partir desse momento o Brasil encontra uma certa África dentro de si próprio e nós, africanos, encontramos nessa literatura um poder de sugestão. Era aquilo que nós queríamos fazer, era o que vocês começaram a fazer depois do modernismo, não é? Com Mário de Andrade e todos os outros. Portanto, acho que nós queríamos também uma certa ruptura com esse Portugal que estava dentro da língua portuguesa. E vocês fizeram isso de uma maneira, digamos assim, com muito mais tempo, com alguma coisa que vinha de uma ruptura que os brasileiros também queriam mostrar na própria língua portuguesa, que não eram portugueses, não é? E fizeram isso sobretudo na língua que era comum. Portanto, isso foi uma operação que para nós foi muito útil, não é? E você se sente um escritor de língua portuguesa brasileiro, assim, participando disso ou não? Não muito, sim. Eu acho que sinto-me eu, sou um escritor e sinto-me mais, digamos assim, independentemente de eu ser escritor ou não, no Brasil ou em qualquer... Eu não me vejo vivendo num país que não falasse português. Não seria capaz. Mas é outra coisa, não tem a ver com a escrita, tem a ver com aquilo que está para além da língua, porque a língua não está sozinha, não é? Há um afeto, há uma relação que se cria com a língua que me parece essencial. Mia, sim. Você citou agora o Jorge Amado como uma referência, enfim, de um grande escritor na sua formação. No entanto, essa sua situação um pouco solta em relação a tradições literárias, grupos, antagonismos, que são coisas que são importantes para formação e para o desenvolvimento da literatura. Você não teme também ficar solto demais? No Brasil, por exemplo, tem aqueles escritores com os quais você se identifica, que estão vivos, outros que fazem uma literatura que não é a sua. Você não se envolve nesses debates literários, porque em Moçambique não há, praticamente. Não, sim, faz falta. E nos outros países, você se envolve no debate literário? Não. Eu acho que... eu fujo dessa casa chamada literatura, não me sinto bem. Não. Eu sou um contador de histórias, mas não me sinto lá. Eu acho que aquilo é uma casa em que há um grande risco das pessoas se tomarem muito a sério. Eu, quando vejo um grupo de escritores, eu normalmente digo logo que sou biólogo e fujo, tento escapar, porque... claro que não é, tem grandes amigos escritores, mas eu acho que depois há uma tentação enorme em se tomar muito a sério a si mesmo e levar muito a sério a escrita como se fosse uma coisa extraordinária. Não é? Então você bebeu mais ou se aproximou mais, digamos, de Chico Buarque, Caetano, Roberto Carlos, do que de Drummond, Rosa, Jorge Amado, João Cabral? Não é isso. Quem é que chegou mais perto de você nessa influência? Eu não sei, assim, sempre se tem a ideia que um escritor é influenciado por outros escritores. E no meu caso, eu fui muito tocado pela poesia que vinha do Brasil. Mas eu acho que Chico e Caetano e Gil, num certo momento, marcaram e comoveram e, digamos assim, me conduziram tanto como os outros escritores. Não tanto Roberto Carlos, mas os outros do movimento tropical. Assim, e o Fernando Pessoa? Não, o Fernando Pessoa é impossível escapar. Eu tenho na minha mesinha cabeceira o livro do Desassossego, que é um livro que não se termina nunca de ler. Agora, voltando escola. à Rosa, Mia, tem essa questão dos neologismos, né? Que Rosa era um personagem urbano e ele foi para o sertão, né? Sim. E você mesmo disse, assim, o sertão que ele cria é um sertão mítico. Sim. Como a África que você cria nos seus livros, né? Talvez alguém que chegue à África depois de ter lido os 20 livros que você escreveu se decepcione, porque você recria toda uma África mítica e com muitos neologismos, que é outra característica de Guimarães Rosa, né? Ele foi uma inspiração, você disse que quando você descobriu que podia se escrever dessa forma, você mudou de patamar, assim, como é que foi essa descoberta para Sim, eu cheguei ao Guimarães Rosa através do Londrino Vieira, portanto, eu
Luandino já denotava essa influência. E eu, quando escrevi o primeiro livro de contos, já tinha uma marca de ligação ao Luandino. Mas depois o Luandino alertou-me que ele próprio tinha sido marcado pelo Guimarães Rosa. Então eu fui procurar esse tal Guimarães. Chegou-me através de uma fotocópia, porque isto era um período de guerra, e era a fotocópia da terceira margem do rio. Isso realmente foi uma espécie de sismo na minha alma, e eu, de facto, eu fiquei sem chão. E o segundo livro de contos que eu faço já é muito marcado por essa presença, por essa influência. Mas eu acho que, mais que tudo, não é uma questão de reinvenção da palavra, é uma questão da forma poética como ele faz isso, da forma como ele constrói. Não, digamos assim, o sertão é essa sua linguagem que ele oferece, como se isso não pudesse ser dito de outra maneira. Portanto, quando eu escrevo usando neologismos, etc., essa recriação da linguagem é para dizer que o que eu quero mostrar, essa pátria, essa nação que eu invento, só pode ser dita dessa maneira, não? Mas como é que você chega a essas coisas maravilhosas, tipo histórias abençonhadas? É porque eu escuto mal, não sei, porque eu não consigo explicar, porque para mim é como se essa palavra estivesse sempre lá. Eu não inventei, eu digamos assim, simplesmente destapei um véu que estava ali e que me impedia a mim de realizar que ela já estava lá, não é? No entanto, não é uma livro parece um pouco menos marcado por esses neologismos, Sim. tem uma preocupação quase jornalística de relatar uma coisa que você viu. Você Sim, está porque cansando um pouco dessa... enfim, está mudando de fase? Né? Não sei, a certa altura eu tive que reagir um pouco àquilo, uma coisa que tem dois movimentos. Por um lado, havia uma certa percepção e entregava-me essa ideia de que eu fazia uma coisa bonita. Mas eu não queria fazer uma coisa bonita, eu queria fazer uma coisa que fosse outra coisa, que não fosse, quer dizer, a beleza que tivesse ali fosse apenas uma consequência de uma outra coisa que seria mais profunda, que seria o trabalho ao nível da poesia, porque eu acho que esse é o meu lugar, é o lugar da poesia. Eu sou um poeta que escreve em prosa, não é? Então houve uma certa reação minha. Também, de facto, havia uma certa adolescência quando eu comecei esse processo, eu próprio fiquei muito encantado e deslumbrado com esse procedimento. Mas depois eu percebi que mais grave do que não escrever um livro era escrever demasiado, e essa escrita era uma escrita demasiado rebuscada, e portanto eu tinha que passar para alguma coisa que também me surpreendesse, porque eu poderia chegar a esse lugar que era um lugar cómodo, eu já tinha alguma aceitação num certo público com isso que eu fazia, mas eu queria colocar-me em causa e queria ter o mesmo gosto de me espantar Não é uma espécie de resistência à língua portuguesa? Quer dizer, uma nova língua, um africanês, uma língua que você está... Não, eu acho que é uma certa recusa de uma língua funcional, de uma língua que se gasta de uma outra maneira. Portanto, é tentar resgatar um lugar em que a palavra tinha esse papel, quase como se fosse uma divindade. Portanto, é um trabalho no domínio da poesia, de facto. Você está usando menos glossário nos seus livros ou é impressão minha? Não sei, eu nunca notei isso. Provavelmente sim, porque o glossário é sempre uma solução assim, que eu não gosto. Quer dizer, assim, quando o texto obriga depois a essa consulta, não é? Então, provavelmente é uma coisa que eu estou a fazer dentro do próprio texto, de maneira que também não pareça como uma explicação do termo, mas o termo no contexto ele passe bem. E por falar nesse entendimento, Mia, você chegou a dizer que se você não é traduzido em francês, você não é lido, porque imagino que seja o grande público, né? Como é que é essa tradução das suas palavras inventadas, desses neologismos? Funcionam em outras línguas, no francês? Eu acho que, digamos, na maior parte dos casos, por exemplo, esse que falou, como é que se traduz bem sonhado para francês ou para inglês, não funciona. O tradutor que é bom faz esse, digamos assim, procura compensar isso, fazendo em francês aquilo que eu não posso fazer também em português. Assim, mas eu acho que a língua portuguesa tem hoje, não porque ela seja por essência mais do que qualquer outra língua, mas a língua portuguesa por causa da história do Brasil,
não é? Que se apropria com outra cultura de uma língua que em princípio era do outro. Depois, através dos países africanos, a língua portuguesa tem uma dinâmica, tem uma, digamos assim, há ali um aceitar do que é novo, que é muito feliz. Não é uma coisa do escritor em particular, de um escritor, mas a própria língua portuguesa oferece hoje essa plasticidade que outras línguas terão, por razão histórica, poderão ter menos. Nós vamos agora... Perdão, Maria. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o escritor moçambicano Mia Couto. Voltamos a vivo para todo o Brasil com o escritor e biólogo Mia Couto. Mia Couto, me parece que você já teve uma participação política maior na guerra pela independência, você até esteve muito próximo da Frelimo e depois participou da composição do hino nacional de Moçambique. Você se afastou, você se desencantou, desistiu? O que aconteceu na tua relação com a política? Eu acho que houve um afastamento recíproco, quer dizer, a política também se afastou dela, digamos, daquele sentido em que eu tinha alguma crença, não é? E eu hoje não tenho atividade partidária e nunca vou ter mais, nunca, mas não quer dizer que não tenha intervenção política, de cidadania. Estou envolvido com associações cívicas e com o próprio jornalismo, continuo a ter intervenção através de um jornal, mas como pessoa, como cidadão. E tua relação com a Frelimo e com o governo qual é? Distância, apoio, uma crítica? Distância, como é que é? Uma distância crítica, porque me parece que progressivamente aquilo que era essa Frelimo original, esse movimento de libertação, que tinha um discurso que me parecia que entre esse propósito e aquilo que era a prática, havia ali uma coisa que casava bem. Mas depois houve uma distanciação e me parece que uma distanciação menos bonita. Não é? Bom, eu não tenho ressentimento nenhum, eu não faço parte daquele grupo de gente que se tornou amarga e acho que houve uma traição. Eu acho que esse foi um processo que aconteceu em Moçambique e terá acontecido em muito outro lado do mundo, em que a ingenuidade também era minha. E pensar que num período de uma geração construíamos um mundo e era muito fácil fazer essa ruptura, mas é muito mais complicado. É um trabalho de muitas gerações. Mas ter participado na frente de libertação de Moçambique, ter atuado, ter militado, foi importante para você como pessoa, para a sua literatura também? Absolutamente. Eu só posso ter gratidão com esse momento da minha vida, porque me fez aprender aquilo que podia ser. Assim, eu venho de uma família muito pequena, quer dizer, são dois portugueses que imigram para a África e que cortam e que há uma ruptura e depois não, digamos assim, a nossa família tinha uma inveja enorme daqueles outros meninos que tinham avós e tios e primos, etc. Eu não tinha nada disso. E, portanto, eu acho que eu tenho essa necessidade de chegar a uma família maior, assim. E essa família era um país inteiro durante um certo momento. Portanto, foi uma grande aprendizagem. Viajei muito através da geografia, mas através também das pessoas que estavam comigo. Conheci gente, conheci situações de entrega, ganhei um sentido épico da vida, que esses momentos, que eram momentos de limite, de situações de vida e de morte, me ensinaram e eu acho que isso foi... Se eu tivesse vivido uma condição de normalidade num país que não tinha tido guerra, que não tinha tido revolução, eu demoraria muito mais tempo a entender coisas que são para mim essenciais. Moçambique passou... A história da Confissão da Leoa é uma história recente e, pelo jeito, te assombrou muito a ponto de ter que resolver com um livro essa questão, né? O que te assombra ainda em Moçambique hoje? Do que trata esse livro e o que a gente ainda vê hoje que vai demorar muito para se resolver? Eu acho que o que o Moçambique tem é que conserva
uma diversidade enorme de mundos, quer dizer, não há um Moçambique, não há um país que possa caber dentro de uma moldura, de um retrato. Há vários Moçambiques que funcionam em tempos diferentes e estão aí nessa história, por exemplo, eles estão aí. E todos os dias há esse confronto de universos, de cultura, etc., que são muito enriquecedores. Acho que eu compreendo que tem que haver um país que funciona de uma maneira mais homogénea, que tenha assim um retrato, mas ao mesmo tempo ficarei muito triste quando isso acontecer em Moçambique, quando essa complexidade daquele universo se perder em nome daquilo que é uma unidade nacional que tem que ser construída. Não é? Mia, Moçambique... Moçambique viveu colonialismo, fascismo, comunismo, independência, uma guerra civil de 16 anos, socialismo, capitalismo, violência e paz. E na maioria das línguas de raiz banto não existe a palavra futuro, é uma coisa sagrada. E você, por outro lado, diz que pessimismo é uma coisa para os ricos. Eu queria saber como é que você vê o futuro de Moçambique. Não vejo. Não vejo, não é porque eu não quero ver, é porque de facto, nas línguas de Moçambique existe uma palavra que digamos que pode dizer amanhã, mas não diz futuro. É um território sagrado, é uma espécie de visita que não se faz. Eu não vejo o futuro, não é porque eu não queira, mas porque é um exercício muito complexo, exatamente porque Moçambique tem uma situação que ainda moram dentro de Moçambique grandes tensões e indefinições. É difícil fazer um trabalho mesmo de adivinhação sobre o que é que vai prevalecer. E, infelizmente, o que pode acontecer é que Moçambique seja um país como os outros. Quer dizer, houve um tempo que eu sonhava que aquele... Qual? Como qualquer outro país, assim, em que uma elite se apropria daquilo que são as riquezas e as potencialidades desse país, em que aquilo que são as leis de mercado que hoje mandam no mundo, mandem também em Moçambique. Assim, acaba por ser um país que não tem originalidade que possa mostrar e que possa oferecer aos outros, não é? Quer dizer, assim, não vejo que seja muito possível fugir a isso. Isso é um pessimismo. É um pessimismo, assim, digamos, não é um realismo. Acho que estamos todos um pouco perdidos. Quer dizer, eu não vejo em Moçambique, eu também não sei se outros possam ver nos seus próprios países um futuro que não passe por essa coisa de que já não somos muito governados por nós, por aquilo que são os nossos próprios interesses nacionais, somos governados por rostos e entidades que não têm um nome, não é? Que nos conduzem a partir de fora, e isso não é uma coisa totalitária assim. Acho que aqui há fraturas, aqui há zonas onde podemos ser felizes, onde podemos brigar contra isso e criar uma resposta, não é? Mia, você disse agora há pouco que rejeita uma participação política mais assertiva, Sim. como já foi no passado. No entanto, você se diz não só biólogo, mas ecologista, né? Que é um fronte da política. Hoje, no Brasil, por exemplo, tem grandes batalhas sendo travadas em torno do novo Código Florestal. Sim. Desse ponto de vista, como ecologista, a África e o Brasil, como estão? Você acompanhou essa discussão do Código brasileiro? Não. Eu sou ecologista porque a minha área de formação é ecologia. Não sou ecologista. Eu acho que aqui, se calhar, há uma afinação de termos que devíamos fazer. Não ecologista porque faço parte de um movimento, digamos assim, de intervenção social, ecológica ou qualquer coisa assim. Se o faço é por causa da minha própria profissão. Não é? Então, acho que o que se passa em Moçambique é que é muito curioso, porque em Moçambique não existe palavra para dizer meio ambiente. Estamos a falar da palavra futuro. Então, as percepções indígenas sobre aquilo que é a natureza, o que é o ambiente, são outras. E o que me agrada é perceber de que maneira é que eu posso casar isso que é uma intervenção de ordem cultural com intervenções desse tipo, que são intervenções de ordem de defesa do meio ambiente, etc., que eu me envolvo também, mas percebendo que eu tenho que fazer isso de uma maneira que seria uma maneira mais a partir de dentro, mais casada com as percepções que são de Moçambique. Não é?
falando de ecologia mais do ponto de vista da literatura e da ficção, você está no Brasil, entre outras coisas, para lançar um novo romance, A Confissão da Leoa. Maria Fernanda agora há pouco fez uma pergunta se referindo ao fato de que você partiu de uma experiência impressionante. Essa experiência é descrita nessa explicação inicial que abre o livro, né? Aqui você coloca uma nota. Mas todo leitor moderno e contemporâneo aprendeu a desconfiar das notas explicativas, porque elas também podem estar impregnadas de ficção. E o seu romance nada tem de realista, né? Você tem duas personagens, um caçador e uma mulher de uma comunidade que está assolada por leões que devoram as pessoas, e os dois destinos dessas personagens se cruzam de alguma maneira. Qual é a gênese desse romance? E essa explicação inicial dá um lastro de verdade para uma narrativa que é completamente não realista? É bom que os leitores desconfiem de todo o livro, não é? Mas essa explicação é verdadeira. Isto é, eu vivi essa experiência, vivia. E eu estava nessa aldeia quando começou esse fenómeno, que não é um fenómeno da África. Eu tive muita dificuldade em me posicionar neste livro, porque de repente eu estava, digamos, assaltado por uma vivência que me parecia muito próxima daqueles clichês que há a África dos leões e a África que tem só a natureza, não tem gente, não tem africanos. Não? E, portanto, eu tive que brigar com essa história que, por outro lado, tinha um peso de irrealidade muito grande, para mim, pelo menos. Quer dizer, eu estava nessa aldeia olhando para um fenómeno que eu não podia entender, que não podia assimilar, que era gente sendo devorada por leões, não? E gente com quem eu tinha tido uma relação, um conhecimento. Eu conhecia aquelas camponesas que estavam sendo atacadas. E, portanto, num primeiro momento eu tinha que me defender disso. E fiz logo nesse momento, sem saber que eu estava escrevendo um livro, porque eu estava completamente perdido, com uma pequena lanterna à noite, cheio de medo, porque eu sabia que os leões estavam ali. Não é? E, portanto, eu percebi que eu estava criando uma parede, uma proteção para mim próprio contra os meus medos, que não eram só meus, eram medos muito antigos, são os medos atávicos da nossa espécie, de ser devorado por uma fera. Os seus personagens do romance chegam a se transformar, a assimilar o próprio leão e assimilar uma violência felina. Sim, né? sim. Isso tem uma transformação ali que é quase, a gente pode considerar, surrealista ao final. Né? Assim, uma espécie de identificação visceral entre a personagem e a fera. Né? E isso tem predecessores literários também, né? Assim, você pensou nessas metamorfoses literárias? Por exemplo, falou-se muito aqui em Guimarães Rosa, O Meu Tio e a Oretê. Você pensou em acoplar essas duas vivências, a literária e a real? Não foi pensado. Foi uma coisa que me foi ditada por aquele lugar, porque naquele lugar se pensa, e a maneira como se recebeu ali o grupo de caçadores que chegou foi exatamente essa de lhes dizer que isto pertence a uma outra ordem, estes leões não são realmente leões, são uma outra coisa. E isso também foi difícil para mim, porque a maneira de olhar os leões como sendo qualquer coisa, que são pessoas que podem se converter em leões, também era alguma coisa que remetia para um clichê de uma África que vive próxima das crenças, da feitiçaria. Portanto, eu tive que encontrar ali um atalho. Mas você não tem medo? No bloco anterior você havia falado sobre esses clichês da África. Os seus livros têm feiticeiros, têm lendas, têm tradições orais. Você não tem medo de se aproximar desses clichês, né? Quer dizer, você se aproxima conscientemente deles, evitando cair neles. Não, né? Exatamente, porque eles estão lá, mas eu quero desconstruir, é um discurso que há sobre eles, não fugindo deles, não é possível fugir deles. Uma coisa que chama a atenção minha também na Confissão da Leoa e um pouco nos seus outros livros é um pouco uma homenagem que você faz para a mulher, né? Ela parece que está assim na sua agenda, você fala dessa mulher que é batalhadora, que tece as redes, que constrói, que sai, que cata lenha e que, ao mesmo tempo, ela tem vontade de sair daquela situação da aldeia, mas ela, ao mesmo tempo, oprimida por tradições e não consegue dar conta das fantasias da cabeça. Quer dizer, como é que isso é visto na África, um país que é um continente que maltrata tanto as suas mulheres? É uma bandeira sua mesmo, essa
coisa de falar Sim. muito delicadamente, né, da mulher, como você trata em todos os seus livros. Você começa lindamente, né? Deus já foi mulher. Você Sim. começa assim, a Confissão da Leoa, Eu e depois também já fui. transforma uma mulher numa leoa. Sim. Né? Não, eu recordo a canção do Chico César, diz que eu já fui mulher. E eu fui nesse sentido que há uma dívida que eu tenho. Eu venho de vozes que eram essas vozes que, enquanto eu estava sentado como menino que estava a fazer os deveres da escola, estava sentado na cozinha, esse era um universo feminino e ali circulavam mulheres que murmuravam histórias, trocavam segredos e essas vozes para mim, digamos, foram elas que me incentivaram. Eu, se me fiz poeta, foi sentado nessa cozinha da minha velha casa, escutando vozes femininas. Portanto, eu acho que essas mulheres, eu estou simplesmente devolvendo essa condição delas existirem nessas vozes, nessas histórias, não é? E isso é o meu projeto literário. Obviamente que eu também tenho que falar de uma outra coisa, e esse universo é um universo da África que eu conheço, e particularmente Moçambique, é um universo muito machista, é um universo muito dominador sobre as mulheres. Tem a cena do incesto, do estupro, que são bem violentas. Isso também é muito presente para você lá? É presente, sim. Eu não inventei isso. Quer dizer, assim, há de facto uma violência que é extrema, que não é aceitável em nome de uma coisa que se apresenta como que é cultural e que há muita justificação antropológica dessa condição da mulher, mas não é aceitável. Ela tem que ser dita, não é? Tem que ser denunciada. E aí o peso dessa violência animal fica mais ou menos como o peso da violência do homem por essas mulheres? Sim, portanto, nesse caso, como estava a dizer o Manuel, assim, este é um caso que existiu, de facto, em 4 meses, 20 e tal pessoas foram devoradas. E só um homem que foi, o resto foram mulheres, quer dizer, e para mim isso já era um sinal de alguma coisa. Era como se essas mulheres, antes de serem devoradas por leões, já se tivessem sido devoradas por uma outra coisa, por esse tempo em que elas vivem ou que elas não vivem, não é? Portanto, para mim era uma coisa simplesmente simbólica de uma coisa que superava esse acidente que gerou o livro. A mulher lá também passa por aquele processo da operação quando elas nascem, no clitóris, que elas são cortadas. Não sei se Moçambique também Não acontece. creio que seja essa, digamos assim, os rituais são diferentes em países da África. Eu acho Nas que Áfricas. não há mutilação digamos que esteja presente há rituais, há cerimónias de iniciação, sim, mas não com essa violência que existe, por exemplo, em algumas zonas do norte da África e do oeste da África. Sobre essa sua participação na história de Moçambique, no movimento de libertação, o que foi concretamente? Você pegou em armas? Você Não, fez... nunca. Qual foi a sua ação concreta? Felizmente não tive nunca que pegar numa arma, porque seria péssimo. Acho que eu faria grandes estragos contra mim próprio, principalmente. Mas havia também uma condição que é curiosa. Assim, quando eu ingressei na Frente de Libertação, havia uma espécie de princípio que os brancos podiam, eram moçambicanos e deviam participar, eram bem-vindos, mas não lhes era permitido participar como guerrilheiros, não é? Como combatendo com arma na mão. Então, o que eu fiz foi uma coisa, digamos assim, um trabalho clandestino na cidade onde eu vivia, como jornalista. Foi-me dito que eu devia sair do curso de medicina que eu estava a fazer para infiltrar um órgão de informação. Eu trabalhei mas foi muito pouco tempo, porque depois houve um golpe de Estado em 1974 em Portugal, e eu aí já digamos que praticamente deixei essa posição que era assumida na clandestinidade para ser um militante. Mas uma coisa curiosa foi que a Frelimo nessa altura era um movimento de um grande rigor do ponto de vista assim de proteger-se contra aquilo que era uma certa tendência de diluir a sua intervenção. E, portanto, para ser membro da Frelimo era preciso ser sujeito a um encontro em que se tinha a contar a sua própria história, e isso foi um momento muito, muito curioso na minha vida, porque eu tive que ir para uma casa fora da cidade e aí junto de
de gente mais velha, eu era o único jovem, era o único branco, e percebi que os outros tinham histórias de sofrimento, porque aquilo era uma prova, era uma espécie de um atestado que a gente tinha que ter, que se chamava-se narração de sofrimento. É muito curioso o título que se dá, era uma coisa muito ligada a esta atitude cristã. O sofrimento nos dá identidade e nos abre portas para alguma coisa. E, portanto, as pessoas contavam a sua vida e mostravam, comprovavam como tinham sofrido. Eu não tinha sofrido grande coisa e à medida que chegava a minha vez, e eu fui o último a ser ouvido, eu pensava que eu tinha que mentir, eu tinha que inventar qualquer infelicidade. E foi curioso, porque aí, quando chegou a minha vez, as pessoas, quando eu ia começar a contar a minha história, as pessoas perguntaram: mas você é poeta, não é? Eu disse: sou. Então pode entrar. Isso foi muito interessante. Você entrou porque era poeta? Sim, a poesia me abriu. Nunca me serviu para grande coisa, mas... Mia, você ainda trabalha com teatro? Você disse que no começo, quando você percebeu que ia ser difícil, né, as pessoas lerem tantos seus livros, né, você começou a trabalhar intensamente com teatro. Eu queria que você contasse dessa experiência, o que você faz exatamente e se isso ainda acontece. Bom, eu fiz parte do primeiro grupo profissional que existiu em Moçambique há muitos anos, há 20 e tal anos. Era no período da guerra, era tudo muito difícil. Esse grupo tem uma história muito curiosa, porque se entregou com tanta alma. Eles faziam pão à noite, tinham uma padaria, e com esse dinheiro depois montaram o seu próprio lugar onde faziam teatro. E eu fiquei fascinado com a hipótese de eu próprio também aprender, porque não havia texto dramático. Eles disseram: tu tens que fazer. Eu respondi: eu não sei, mas fazemos como sabemos. E eu escrevi uns textos que deviam ser muito maus, mas assim, fazíamos isso em conjunto. Foi uma experiência muito vivida, muito intensa para mim, uma grande escola. E esse grupo ainda existe em Moçambique, mas eu já escrevo pouco para eles, porque entretanto começaram a nascer outras competências de outra gente que faz texto dramático muito melhor que eu. Então, de qualquer maneira, eu colaboro e quando fazem adaptações de textos meus, eu sou chamado, e apesar de eu querer ficar distante dessa coisa, porque acho que a pior coisa é a presença do próprio escritor. Ele quer sempre prolongar o livro num outro registro, não é? Mas essa experiência se dava em teatros mesmo, ou era uma coisa de itinerância, ia pelo interior do país? Era as duas coisas. Era no teatro da capital, depois essa peça era traduzida nas outras línguas. O grupo teve uma grande influência e criou, de facto, foi um grupo fundador, no sentido fundador do teatro moçambicano. Hoje, Moçambique tem uma dinâmica de teatro muito, muito interessante e deve-se à ação de um grupo. É muito curioso como é que um pequeno grupo pode marcar tanto, não é? Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos já com Mia Couto. O Roda Viva está de volta com o escritor e biólogo Mia Couto. Escritor e biólogo, você falou que estava escritor. Você está biólogo? Você é biólogo? O que você faz como biólogo? O que é essa? Eu sou muito mau biólogo, ninguém pode confiar em mim. Ou não? Sim. Não sei, há uma coisa que estávamos a conversar sobre a questão da tradução e ocorreu que esta plasticidade que o português tem, aquilo que se falou durante o intervalo sobre a capacidade do português até se prestar para a filosofia, acho que aqui está presente um pouco esta coisa. O português tem esta distinção entre o estar e o ser, que depois no inglês não funciona, por exemplo. Isso é uma grande vantagem a nosso favor, porque... Nem nas línguas latinas, né? Em francês, italiano também não. É ser, não tem essa diferença entre ser Essa diferença não é um detalhe, quer dizer, permite que a gente faça essa visitação de uma coisa que é tida como uma essência ou uma coisa que simplesmente tem uma condição de vivência temporária, que é isso. Eu amo muito a biologia e ela deu-me muito. E deu-me, sobretudo, uma familiaridade com outros seres que eu hoje reconheço que têm uma linguagem, que há um diálogo que se perdeu e que para mim é essencial. Quer dizer, eu chego ao Brasil
e sinto-me estrangeiro porque não sei falar com as árvores que estão aqui e sei falar com as árvores que estão lá. Então há esse sentimento de pertença que a biologia me deu, que é essencial. Mas agora eu não tenho essa fé cega que os meus colegas têm como sendo a grande resposta. Há coisas que eu procuro explicação mais na poesia. A poesia dá mais explicação do que me dá a ciência. Portanto, eu não mereço crédito como um biólogo. Na prática, o que você faz como biólogo? O que eu faço estudos de impacto ambiental. Eu trabalho numa empresa de consultoria que faz principalmente estudos de impacto ambiental, mas também faz planos digamos assim, de reassentamento de população, faz trabalho no nível social, naquilo que é a fronteira entre a biologia e a cultura e a sociedade. Fizemos trabalhos de reabilitação dos parques e das reservas. Portanto, esse é um trabalho multifacetado que eu faço sempre que há qualquer coisa na área ambiental. Mas é bom, te dá prazer esse trabalho? Esse trabalho, sim, já me deu mais, porque agora estou muito puxado para aquilo que são coisas ligadas com gestão, com a gestão da empresa que, entretanto, cresceu. Mas dá-me um grande prazer, porque é um trabalho feito no campo, é um trabalho feito que me põe em contacto com pessoas e, assim, mais do que tudo, a biologia me dá uma oportunidade para não trabalhar. Quer dizer, é um trabalho que me faculta essa possibilidade portanto, eu, enquanto estou trabalhando, estou falando, estou conversando, estou recolhendo histórias com gente que é muito diversa, gente que tem outro universo. E isso é muito enriquecedor. Mas e depois tem que apresentar um relatório dizendo qual vai ser o impacto? Eu às vezes misturo aquilo tudo. É preciso que um colega meu faça uma certa revisão entre... Mas faço relatórios sérios também. Eu também sou uma pessoa séria. Não é? Você é aquele escritor do seu livro, da Confissão da Leoa, que anda com um caderninho de anotação, que nem os cientistas andam em campo e acaba recolhendo histórias que fundamentam a sua literatura. Depois eu tenho que fazer uma seleção do que é relatório e o que é um texto poético. Se você não fosse biólogo, sua literatura seria outra? Se não fossem essas andanças aí por Moçambique? Sem dúvida. Eu acho que eu não escreveria o que eu escrevo se não fosse essa aproximação. Eu tenho assim, porque a biologia para mim eu entendo como uma outra narrativa, quer dizer, e é sobretudo a história desta coisa fabulosa que é a vida, quer dizer, que há esta narrativa não há narrativa mais bonita que essa, né? Como surgiu, como surgimos nós próprios nesse longo processo. Então é uma coisa que me fascina muito. Ainda nesse trabalho, e voltando um pouquinho para o livro, o seu caçador tenta comparar ali a escrita com a caça. Você concorda com ele? Concordo, sim, concordo. Porque eu só percebi isso quando eu acompanhei um caçador. Eu tinha uma relação má com a caça, não era uma coisa que me agradava muito, mas quando eu fui com este caçador, que foi exatamente matar esses leões, eu aprendi muito e tinha até uma certa inveja da maneira como ele tinha uma relação de intimidade. Ele era capaz de ler o mundo, olhar para o chão e descobrir coisas que eu não era capaz de perceber. E esse trabalho de adivinhação do que está lá só sugerido já é uma coisa parecida com a literatura. E depois o que ele procurava não era... Ele dizia sempre isso, eu transportei para o livro. Ele dizia, eu não mato, eu caço. Que para mim parecia uma coisa só de retórica, mas depois fui percebendo, porque o que ele procurava era aquele momento. E é um momento, digamos assim, que é repetível, que é o momento em que o caçador e o animal se fitam, não é? E é como se trocassem de alma ali. O caçador se animaliza, não é? Ele próprio fica prisioneiro daquele momento. É uma experiência que é muito apelativa. E eu percebi que eu estava a conversar com coisas que são muito antigas em nós. Quer dizer, essa tentação da caça, esse apelo para a caça. Nós fomos caçadores centenas de milhares de anos e só há pouco tempo deixamos de o ser, não é? E sobre o ofício do escritor, de abrir o peito e ficar sem defesa na frente da... Exatamente, assim, o escritor procura esse momento em que ele já não tem defesa, ele não sabe se está a ser caçado pela história, se ele está perseguindo o personagem, esse é o personagem que o prende, não é? Mia, mas como você fica alheio, desculpe, é sobre a questão do impacto ambiental. Sim. Me espanta que você não se envolva com a questão política, que é
o impacto ambiental dos grandes empreendimentos capitalistas que estão pelo mundo inteiro, inclusive em Moçambique, com obras da Vale, com grandes empreendimentos. Como você consegue... São dramas humanos, são populações removidas, são áreas inteiras que são alagadas ou transformadas. Sim. Como você faz para não se envolver eu com envolvo, isso? mas não posso envolver como digamos assim, num movimento político, porque assim, a própria posição de uma empresa de consultoria é uma posição de alguém que funciona como um árbitro, que funciona de maneira independente. E eu acho que provavelmente aquilo que eu faço desde há alguns anos atrás tem uma eficácia que pode ser comparada com essa outra, se eu tivesse abraçado essa outra via. Isto é, nós mantemos uma posição de ética. Eu acho que essa maneira de fazer política é sobretudo uma postura ética, que não aceitamos que esse tipo de empreendimento predador, desonesto, etc., que faça esse desequilíbrio, seja feito, mas por uma via de um trabalho de negociação, de diálogo e de impor aquilo que sejam caminhos que essas empresas têm que seguir. Portanto, acho que eu sinto-me bem, não me sinto em dívida com nada, porque estou intervindo, mas de uma outra maneira. Não? Você falou sobre a caça e dessa imagem mítica que a selva sempre teve no nosso imaginário. A selva do Tarzan era Moçambique, né? Não sei, então, acho que duvido. Parece que era. Acho que não era em lugar nenhum. Bom, o que eu queria te perguntar é o seguinte, o Brasil conhece muito pouco a África. O Brasil, você mencionou agora que há uma aproximação, mas o Brasil desconhece a África. Há muito mais essa influência de lá para cá do que daqui para lá, quer dizer, como é que eu acho que a África conhece mais o Brasil que o Brasil conhece a África. Mesmo que a gente esteja a falar da África assim de uma maneira muito simples, mas eu vou falar de Moçambique. Moçambique tem uma ideia, mesmo que seja estereotipada, essa ideia que nasce daquilo que o Brasil exporta de si mesmo, a novela, o futebol, o carnaval, mas o moçambicano sabe o que é, sabe onde fica, sabe o que é que está a acontecer no Brasil. E eu digo moçambicano comum, moçambicano da rua, moçambicano que não lê, mas o inverso não é tão verdade assim. Eu ainda hoje tenho que explicar a muita gente da rua onde é que é Moçambique, porque há pessoas que me abordam e acham que eu forçosamente tenho que ser português, e quando eu explico não, sou de Moçambique, eu vejo por o olhar dele que ele tem uma ideia vaga. Mas isso está mudando no Brasil, eu acho que provavelmente isso é culpa de quê? Esse desconhecimento, essa... Eu acho que o Brasil vive centrado num outro universo, num outro tipo de preocupação. Isso se não é produzido, espontaneamente não nasce, quer dizer, a gente não... Mas o Brasil vem conhecendo a África através de seus escritores. Nos últimos anos tem passado por aqui você, Agualusa, Pepe Tela, Ondiak. Exatamente. Mas... Os seus livros são muito aceitos. Você diz que não frequenta redes sociais, mas você foi muito comentado esses últimos dias em Twitter, em Facebook. Inclusive, tem uma pergunta de uma moça aqui, Gisele Zamboni, que pergunta se você conhece Manuel de Barros. Conheço, sim. E se concorda com ele, que ele fala que nos loucos graçam os luarais. Eu tenho que fazer homenagem ao Manuel de Barros, porque ele faz em poesia, em poesia em verso, aquilo que Guimarães faz em prosa, e foi uma grande escola para mim. Eu lembro-me que, digamos, uma coisa que eu me recordo com uma grande intensidade é um momento que o meu pai, quando era suposto que ele me conduzia para uma estação de trem onde ele trabalhava, e era suposto que ele me disciplinava a fazer os meus deveres de casa, ele estava ansioso por me levar para fora desse lugar e percorrer as linhas do trem e apanhar entre aquele lixo, aquele pó, pequenas pedrinhas que brilhavam. Não é? Isso era uma coisa que fazia com que ele, naquele momento, ele deixasse de ser meu pai e passasse a ser um menino, uma criança como eu. Não é? E essa descoberta, esse prazer que ele tinha em descobrir no meio do lixo pequenos objetos que brilham, isso eu venho reencontrar depois no Manuel de Barros, não é? Que é essa lição que ele dá sobre o valor dos inutensílios. Não é? Então parece que eu reencontro uma espécie de voz paterna que me ensinou poesia através desse tipo de episódio. Não
eu tenho uma grande dívida com Manuel de Barros. A Mona lembrou bem essa coisa das redes sociais. É um espaço em que você é muito divulgado no Brasil. Talvez Clarice Lispector e Caio Fernando Abreu sejam tão citados aí com suas frases. Você já encontrou frases atribuídas a você que não eram suas? Já. E como foi isso? Já encontrei textos inteiros que não eram meus e eu descobri o poder imenso que tem esse tipo de mundo, não é? Porque houve textos que, não sendo meus, eram graves porque me imputavam responsabilidades de natureza política que não eram as minhas, etc. E eu percebi que era impossível contrariar isso. Quer dizer, quando se pretende desmentir uma coisa dessas que circula a esse nível, é como querer travar o meu vento com as mãos. Portanto, esse tem um poder imenso. Não é? Você sabe que o Philip Roth achou uma vez um texto errado, um comentário errado de um livro dele na Wikipedia. E aí ele respondeu, reagiu, falou, olha, eu sou o autor dessa história e não é assim. E aí responderam para ele, você não tem autoridade para modificar Você não isso. é o Philip Roth. Precisava ter aqui a regra da Wikipedia que precisa, a fonte tem que ser uma fonte escrita e o depoimento do próprio escritor não é uma fonte escrita, não é uma então fonte. pode haver uma contradição aí. Mas vamos dizer, mas não é uma coisa nonsense, não. Havia uma lógica interna que foi discutida, depois eles até colocaram uma lógica não vamos lógica. dizer, a contestação do autor sobre a fonte de um livro, de uma personagem de um livro dele. Agora, voltando para os seus livros, mas também para o tema político ou geopolítico, você tem um livro que se chama E se Obama fosse africano? E essa semana nós temos aí a eleição americana que pode reconduzir o Obama à presidência ou, enfim, dar a presidência para o candidato republicano. Qual foi o impacto da eleição do Obama em Moçambique, no continente africano como um todo? E qual é a expectativa? Houve frustração e há expectativa de que ele seja reeleito? Enfim, acho que não é à toa que você tem um livro que não é de ficção, é um livro de ensaios sobre crônicas com esse título. Acho que não é casual, né? Quer dizer, imagino que para o continente africano tenha tido uma grande importância a eleição do Barack Obama. Não, foi uma coisa muito celebrada, porque assim, era o valor simbólico de haver naquilo que era a grande nação do mundo, não é? Um presidente negro. No fundo, é essa que é a questão. E percebi, por causa das reações que vinham até de gente que tinha, assim, que tinha posições absolutamente adversas, quer dizer, assim, contrárias àquilo que seriam alguns dos princípios que o Obama defendia, uma certa ingenuidade, quer dizer, era uma coisa genuína, quer dizer, isto é, dirigentes políticos que se manifestaram contra a própria democracia, por exemplo, contra a homossexualidade, quer dizer, aquela homofobia que está muito presente em alguns países africanos, esqueciam tudo isso e celebravam o Obama como um grande irmão, como se esse laço, essa identidade fosse passada sobretudo por a ideia de raça e que tinham a expectativa que, por ser assim, Obama iria olhar para a África de uma maneira muito particular, não é? Como se ele fosse um africano. E olhou? Não, óbvio que não. Era ingênuo pensar nisso, quer dizer, Obama... Mas alguma coisa mudou, não? Ou foi absolutamente igual ao governo Bush, por exemplo? Não, assim, depois de Bush alguma coisa tinha que mudar, não é assim? Mas não mudou particularmente só em relação à África, mudou em relação... Sim, mas particularmente em relação à África não houve... Não sentimos que haja uma grande mudança, sinceramente, acho que não. Por exemplo, o apoio, combate a organizações suspeitas, como acontece, enfim, por exemplo, em Angola, né, que é um país que, de alguma maneira, está ligado a Moçambique pela história comum de colonização portuguesa. Quer dizer, a gente sabe que em Angola existe um grande problema de grupos de exploração de diamantes e de grupos petrolíferos que têm uma ingerência direta na política e com desdobramentos em países como Estados Unidos e França. Perversos esses desdobramentos. Assim, imagino que em Moçambique haja corporações também mobilizando interesses e que às vezes são criminosos politicamente falando. Os Estados Unidos, de alguma maneira, fizeram algo no plano político ou no plano da economia, de sanções econômicas, para modificar esse tipo de situação?
Eu acho que a intervenção é uma intervenção um pouco ambígua, quer dizer assim, por um lado há uma investigação que para nós podia ser útil, quer dizer, a investigação daquilo que seriam os laços criminosos, a gente que dentro de Moçambique pertence a associações que são do crime internacional, mas depois, digamos, quando se chega a um momento que é preciso entregar isso e trabalhar com Moçambique, há uma posição de uma grande arrogância e como se lhes coubesse por uma certa inerência natural que eles fossem a polícia do mundo, né? E depois, mas nós queremos participar nisso, queremos ser coautores dessa correção e aí é muito estranho, não nos entregam aquilo que seria esse material que seria importante para nós, não é? Você fez uma carta ao Bush? Eu vou ouvir, Tá. já venho ter consigo também. Ainda sobre mudança, mas agora olhando a crise europeia, a crise de Portugal. A realidade de Moçambique é um pouco diferente da de Angola, mas vocês estão vendo algum retorno dos retornados, assim? Tem alguma movimentação desse tipo? Portugal olhando para as ex-colônias como um futuro? Sim, eu acho que é muito visível que há muitos portugueses agora que procuram emprego, que procuram fazer negócios nos países africanos, todos eles, em Moçambique também, mas em Angola. Angola foi sempre uma espécie de joia da coroa, né, das colónias portuguesas em África. São bem-vindos? Eu acho que é uma atitude assim, digamos, mais ou menos neutra, não são como os outros. Okay? Eu acho que essa superação do passado colonial em Moçambique foi mais ou menos bem realizada. Isto é, os portugueses não são vistos de uma maneira particularmente negativa ou particularmente positiva, não é? Mas o que acontece é que Moçambique é um país pequeno, que tem uma economia pequena e, portanto, essa expectativa que os portugueses querem encontrar migrando para Moçambique é muito pouco provável que se realize, não é? Sobre a carta ao Bush que você escreveu, Sim. quais foram as consequências dessa Nenhumas. carta? Nenhuma? Não, eu não tinha esperança nenhuma. Quer dizer, eu fiz aquilo, como o texto que fiz para o Obama. Esses textos foram feitos para Moçambique, para órgãos de informação moçambicanos, para um debate interno que nós acho que teríamos que ter em Moçambique. E depois eles saltaram esse contexto, esse texto saltou o contexto. Foi traduzida? Sim, mas eu nunca esperei que isso acontecesse, portanto, não tinha nenhuma veleidade de que isso pudesse produzir algum outro resultado que não fosse esse debate dentro de Moçambique. Não, era até uma estupidez minha pensar que ele podia mudar alguma coisa. Não existe para os Estados Unidos, é isso? Mais não, ou eu menos? é que não existo. Assim, Moçambique existe como um lugar de interesses e de uma certa geoestratégia. Moçambique, assim, existe muito, porque Moçambique é uma espécie de prova que um certo tipo de intervenção em África pode resultar. Essa desenvolvimentista, esta coisa de que fomos um bom aluno, apesar de tudo, das políticas do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, etc., quando em todo o resto da África aquilo parece que não andou tão bem assim, Moçambique ainda anda bem. Então, ainda somos um menino querido. Assim. Você acredita nisso, que foi um bom aluno mesmo? Não, eu acho que não é possível ser bom aluno dessas escolas, não é? Mas por um conjunto de circunstâncias que me parece que não vão manter-se, não é? A coisa resultou bem naquilo que são, para eles, os indicadores importantes que são da macroeconomia, não é? Mas para as pessoas comuns a vida não melhorou tanto assim, não é? Eu lembro-me sempre numa entrevista, os moçambicanos são muito gentis, não dizem não. Têm uma grande dificuldade em contrariar o outro nessa retórica que a gente facilmente diz não tem razão. E havia uma entrevista na televisão, exatamente, em que aquilo que era a palavra de ordem da Frelimo, que era por um futuro melhor, o jornalista perguntou a um camponês, mas você acha que o seu futuro está a melhorar? E ele disse, está a melhorar, sim senhor, mas está a melhorar muito mal. Então esta coisa de melhorar mal, eu acho que é o que pode dizer. Pois é, nesse mundo globalizado, onde muita gente, não só escritores, se sentem mal no seu próprio país, com uma sensação de estranhamento, né? Isso é muito falado. Eu queria saber como é que você se sente
nesse Moçambique, né? Você, um filho de imigrante que chegou com uma família pequena, como você falou, seus pais vieram de Portugal, ameaçaram fugir, sair durante a guerra de libertação, voltaram. E você está lá como um branco bem-sucedido, que viaja o mundo afora divulgando a sua literatura, mas pertencente ou não, né, a esse microcosmo que é Moçambique, numa África um pouco abandonada assim, pelo mundo, digamos. Como é que você se sente? Você se sente que pertence a esse lugar? Sim, acho que sim, mas pertence de maneira particular. Eu não me sinto, assim, primeiro não me sinto. Não me sinto branco, porque essa é uma grande vantagem de Moçambique, porque a condição da raça ali parece-me muito bem resolvida. Mas eu não encontrei lugar no mundo que estivesse tão bem, digamos assim, encaixado esse assunto da raça. Mesmo sendo minoria, você não se sente branco lá? Não, assim, de vez em quando eu tropeço nisso, na minha própria raça e eu lembro-me que tenho uma raça. E isso é um grande privilégio, sim. Agora, quer dizer, eu um pouco, agora tenho que recorrer à biologia para me comparar. Eu sinto um pouco como uma baleia, quer dizer, assim, eu tenho que vir à tona a respirar, assim, mas o meu lugar é aquele, eu vivo esse mar, esse mundo, é o único mundo que eu posso pertencer. Eu não me vejo, mesmo que eu tivesse que sair por uma razão forçada, eu viveria sempre ali de uma certa maneira, porque nós vamos para um último intervalo e voltamos já com o encerramento do Roda Viva. Voltamos ao último bloco do Roda Viva com o escritor Mia Couto. Mia, você estava falando de ser moçambicano, você se sente moçambicano, mas você falou para a Norma também que você não via futuro, não via o futuro de Moçambique. No Brasil você vê algum futuro? O Brasil é maior, é grande, tem... Você vê alguma coisa? O que acontece? Sim. Não, quando eu disse que não via o futuro para Moçambique, não quero dizer nesse sentido pessimista que Moçambique não tem futuro. Ele não é visível para mim, que é uma outra coisa. Entendi isso. Mas em relação ao Brasil é muito difícil, seria uma arrogância muito grande para mim começar a dizer coisas sobre o Brasil que eu não conheço assim. O que eu vejo é que há uma certa euforia, que há uma certa efervescência que os brasileiros vivem agora, que convive com também tenho amigos meus que têm uma atitude muito crítica em relação a essa euforia, que acham que isto pode ser alguma coisa que já se viu noutros sítios, não é? Que de repente não cria fundamento, não cria raiz, não é? Portanto, não sei, eu tenho dificuldade em Como é que você vê essa entrada da classe C e mudou o Brasil, maravilhoso mundo do consumo que tanto se fala? O Brasil, das primeiras vezes que você veio para cá? Mudou muito, sim, mudou. Eu vejo por coisas, por exemplo, eu no Brasil tenho que viajar e aqui viajar implica andar de avião, por exemplo. Só isso, o número de companhias que existem hoje, o número de gente, digamos, lotando os aeroportos, assim, há muito mais gente consumindo coisas por exemplo, porque é bom e por aquilo que não é bom. Praias que eu conheci no Brasil que me apetecia voltar lá, agora voltei, já não são a mesma coisa, foram devoradas, foram consumidas, não é assim? O Agualusa diz que é angolano, ele diz que o Brasil é um dos países mais racistas que ele conhece e ele é absolutamente contra a política de cotas em universidades. Como é que você encara isso? Isso seria mais uma vez eu estar a falar de coisas sobre o Brasil. Não é só no Brasil. Eu não vejo bem essas políticas das cotas ou qualquer coisa que defina alguém pela sua condição racial. Mas não quero pronunciar-me sobre como é que isso funciona no Brasil. Provavelmente possa ser um instrumento, não sei, de retificação provisória de alguma coisa, mas não simpatizo com isso, porque isso para mim continua a ser a avaliação de alguém por via de um critério que é um critério racial sempre.
E o racismo aqui você percebe? Você... Eu acho que sim, acho que existe. Não posso dizer uma coisa tão... Não sei em que contexto o Agualusa disse isso. Não há propriamente um concurso de quem é que é mais racista, mas percebe-se que é uma sociedade muito hierarquizada, não é? Uma sociedade que filtra muito e que exclui muito os pobres e aqueles que são chamados de outra raça, vamos dizer. E o Brasil, em Moçambique e nos países lusófonos, é percebido como um país imperialista ou tá tendo essa percepção cultural, econômica? Sim, é muito curioso porque a primeira ligação que os moçambicanos têm com o Brasil é uma ligação de ilusão, como se o Brasil fosse um espaço de redenção. Porque o que chegou do Brasil primeiro foi Pelé, foram os dançarinos do Carnaval, etc. Então havia como uma ideia de que, afinal, no Brasil o negro venceu e é visível, etc. O que não era verdade, não é? E, portanto, agora acho que a percepção é que o Brasil é outra coisa, uma percepção mais realista, naquilo que pode ser, porque o que passa do Brasil é muito por via da novela, que é uma deformação, que é um Brasil que só existe na novela mesmo, não é? Mas o que se passa hoje é que há a presença de grandes empresas brasileiras chegando a Moçambique, chegando à África, e aí se tem a percepção que o Brasil também é uma potência de grande capitalismo e, portanto, não podemos esperar que... Isso é bem-vindo ou não? Tem, às vezes... Sim, às vezes sim, assim, porque há uma grande vontade do governo em atrair investimento. Isso é importante para a economia moçambicana. Mas, ao mesmo tempo, acho que depois se percebe que algumas dessas empresas cometem exatamente os erros típicos que os outros cometeram. Portanto, não havia aquela expectativa, talvez os brasileiros façam de maneira mais ajustada, assim, mas não... Mais humana? Sim, mais correta, digamos assim, de maior respeito pelos outros. E eu acho que não é mais nem menos assim, porque essas empresas têm uma lógica que depois... As novelas que passaram em Moçambique não são aquelas mais mordazes em relação às elites brasileiras, senão vocês não teriam essas ilusões em relação aos capitalistas brasileiros. Né? O que passa, eu não conheço essas outras novelas, mas o que se passa é aquilo que vem da Rede Globo, assim que... É que mesmo as novelas da Rede Globo, elas oscilam muito, né? Mas algumas mostram, vamos dizer, as elites brasileiras de uma maneira menos edulcorada, menos positiva, né? Eu estava brincando só porque, de fato, se a visão do Brasil aparece predominantemente pelas novelas, e havia essa ilusão de que o Brasil poderia ser um país imperialista, de um imperialismo mais benévolo. Então as novelas foram aquelas novelas mais festivas em relação aos clichês de tropicalidade brasileira, porque existem outras que são bem ácidas em relação ao próprio país. Mas eu acho que essas não viajam tanto assim. Infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço a presença do Mia Couto, da Mona Dorf, da Maria Fernanda Rodrigues, da Norma Cury, do Paulo Werneck, do Manuel da Costa Pinto e do cartunista Paulo Caruso, além dos nossos convidados especiais, os telespectadores e quem nos seguiu pela plateia virtual. Uma boa semana a todos e até a próxima segunda-feira.